eu escolhi ser do Grêmio. Na verdade, no início eu não sabia muito bem, né, o que era ser uma estudante gremista, mas eu já tinha uma representatividade, né? Fui representante de turma, então eu achei muito interessante quando essa proposta veio à tona. E aí eu agarrei isso, vi isso como uma oportunidade de influenciar os meus colegas ao meu redor, né, com práticas boas e ajudar e propor melhorias para a minha escola. As propostas da minha chapa, quando eu fui pensar, eu não pensei em propostas que não estejam ao nosso alcance, né? Eu fui bem clara e fui bem sincera desde o início, que a gente só poderia propor aquilo que a gente poderia realizar, sabe? Mas o principal, eu acho que é representá-los, sabe? E influenciar eles positivamente. Então, quando eu pensei nas propostas, uma das propostas que eu pensei foi a gente fazer projetos de arte de inclusão dentro das escolas, que eu acho isso muito importante, para esses alunos aprenderem a se expressar melhor, sabe? E aí também a gente pensar em como a gente pode manter a nossa escola organizada, sabe? Um ambiente que seja legal e agradável para todos. Então, basicamente foi isso, sabe? Mas eu busquei ser humilde, ser sincera com eles e ouvi-los também, porque é importante a gente ouvir o que eles têm a dizer. Um projeto que eu acho mais importante como eu falei dessa questão que a gente pensa em futuramente, em fazer projetos relacionados à arte e inclusão, porque eu acho muito interessante os alunos se expressarem, sabe, da maneira como eles desejam e tudo mais. E também, outras coisas que a gente também está planejando, é fazer palestras na escola falando principalmente de violência, que é uma coisa muito necessária, é uma coisa muito comum, mas que muitas das vezes é pouco falada, né? E às vezes isso é omitido dentro das escolas. Então, como eu disse, né, no fórum, a violência ela gera silêncio. Então, quando a gente se cala para isso e fecha os nossos olhos, a gente acaba aceitando essa violência, sabe? Então, isso gera um medo, isso gera um receio. Então, eu acho muito importante a gente falar sobre isso, como a gente pode lidar com essas situações, para tornar uma escola um lugar onde as pessoas elas possam se expressar, sabe, com segurança, sem medo, sabe, de serem quem elas são, entende? E também pensar em maneiras como a gente possa promover uma política de paz, que eu acho que isso é o mais importante. Nos dias de hoje, a gente vê muitas das vezes os jovens muito reprimidos, sabe? Eu sinto muito isso, eu como estudante no dia a dia. Então, o que eu tento fazer juntamente com o meu Grêmio é influenciá-los, porque para mim não é só representar, sabe? É aos poucos, né, com as pequenas atitudes, a gente vai gerando essas mudanças, sabe? Então, quando a gente influencia o outro, né, e a gente estimula o outro a ter essa participação, sabe? A realmente colocar a sua voz à tona e os seus desejos, enfim, a gente começa a construir, né, esse movimento, sabe? Esse movimento de protagonismo, como eu falei. E aí esses jovens, eles começam a se expressar melhor. Por isso que eu acho muito importante, né, essa influência. E a gente, né, como gremistas e tudo mais, a gente demonstrar isso, sabe, na prática, com as nossas ações, e mostrar para eles que eles merecem realmente ocupar esse lugar de fala, esse lugar de atuação, sabe, envolver eles nessa dinâmica da educação, porque a educação, ela é uma dinâmica. Então, quando a gente começa a envolvê-los nisso, sabe, e estimulá-los eles a influenciar o outro, a se expressar, né, a gente começa aos poucos a construir esse movimento juvenil. Isso funciona porque, como eu disse, quando a gente começa com essas pequenas ações, a gente vai gerando grandes mudanças, né? Então, não estou dizendo que é um processo rápido, mas eu acho importante a gente fazer a nossa parte, sabe? Então, eu pego tudo isso que eu aprendo, sabe? Tudo
tudo aquilo que eu ouço das pessoas naquele lugar, todo esse protagonismo, essa bagagem que eu tenho, e aí eu tento passar isso para as pessoas, para que as pessoas elas possam confiar, né, em si mesmas, sabe? Confiar que se elas se dedicarem nesse âmbito de educação, elas podem sim poderem influenciar outras pessoas também. Então, eu acredito que isso tem funcionado, né, na minha escola, e eu creio que quanto mais a gente fazer a nossa parte, né, mais as pessoas vão se sentir tocadas por isso, porque aos poucos a gente vai alcançando essas pessoas, sabe? Eu acredito nisso, eu acho que a nossa voz ela tem um poder de alcance enorme. Durante essa eleição do Parlamento Juvenil, a gente passa por um processo em que a gente vai nas nossas CREs e aí lá existe uma votação, né, e tudo mais, e aí a gente precisa apresentar uma proposta. Eu consegui ser reeleita esse ano novamente, e aí lá a gente precisa apresentar esse discurso, e durante o discurso eu não falei nada de diferente do que eu tô falando aqui, que eu acho importante a gente ouvir a experiência do outro, sabe? Porque quando a gente junta esse mix de experiências, de tudo aquilo que a gente vive nas nossas comunidades, a gente pode construir leis que realmente façam sentido. Então, na Câmara Juvenil, a gente aprende um pouco sobre política e tudo mais, e direitos sociais, que eu também acho muito válido, mas também essa experiência de protagonismo juvenil. Eu acredito que os jovens cada vez mais devem ocupar esses espaços, sabe? A gente trazer tudo aquilo que a gente vive, né, nesse ambiente e poder mudar, sabe? Aos poucos e mudando. E aí a gente faz a nossa parte hoje para que quem vier futuramente possa levar adiante isso. Uma lei, uma proposta que eu achei muito interessante foi uma que falava sobre, se eu não me engano, acho que é Novembro Verde, né? E aí, nesse ano de Novembro Verde, era uma lei voltada, né, para um dia de conscientização sobre o uso de drogas, se eu não me engano, né? Então, a gente sabe que muitos adolescentes, né, muitos, enfim, jovens, têm sido alcançados por isso, sabe? Então, eu acho muito necessário uma lei como essa que reforça que a gente precisa cada vez mais combater isso, sabe? Para que os jovens não sejam afetados com isso. Então, achei muito interessante e eu, no ano passado, eu criei uma lei. Essa lei se chama Lei João Pedro, né, que foi um menino de 14 anos que ele foi atingido por uma bala perdida na sua casa enquanto ele brincava, né, com seus amigos no complexo do Salgueiro. E essa lei, ela é um programa de conscientização sobre crianças e adolescentes que são vítimas de bala perdida. Então, eu acredito que nós, que moramos em comunidades, nós somos vítimas disso e às vezes a gente não percebe, porque é algo que é tão recorrente, mas que não é muito falado. Então, quando eu pensei nessa lei, eu pensei em simplesmente a gente conscientizar isso e tentar, de alguma forma, trazer um conforto para essas famílias, sabe? Conscientizar de que a criança e o adolescente ele tem direito a uma vida de qualidade, a uma vida de segurança. Então, de gremista para gremista, eu queria dizer para vocês que nós construímos a escola, sabe? Então, às vezes a gente precisa pensar no nosso papel. Mesmo que o outro ele não nos trate da maneira como nós gostaríamos, eu acho que cabe a nós fazer a nossa parte e influenciar o outro da maneira certa, da maneira correta, sabe? Para que cada vez mais a gente possa construir um ambiente que seja legal e agradável para todo mundo.